Olá a todos, meu nome é Thiago, sou membro da equipe SamaBoots do IFES Campus São Mateus e sejam bem-vindos ao nosso terceiro tutorial da saga S-Boots. No tutorial de hoje vamos aprender a realizar o nosso primeiro programa, bem como aprender a enviar comandos para o nosso robô, sendo que esses comandos no tutorial de hoje serão utilizados para os acionamentos dos nossos motores, ok? Então vamos lá. Em termos gerais, similar ao que acontece no mundo real, nas simulações vamos ter que enviar um conjunto de ordens para o nosso robô. E lógico, o robô vai realizar essas ordens aí. No entanto, para o robô entender as ordens, é necessário que eu comunique com ele em uma linguagem no qual ele vai entender, ok? Então, para isso, é necessário o nosso conhecimento na linguagem que o robô entenda. Em termos gerais, hoje em dia existe um leque muito grande dessas linguagens, que vai depender muito das vezes do hardware, ou seja, do processador que está no robô, do software de interface utilizado para a programação. Mas não se assuste muito não, porque normalmente essas linguagens são bastante similares, uma vez você tendo domínio de uma linguagem, para migrar para outra linguagem é tranquilo, ou seja, sua curva de aprendizado é bem pequena, ok? E no caso específico do nosso S-Boots, nós vamos utilizar a linguagem de programação R-Education. Então, para realizar o nosso primeiro programa, eu tenho que ir nesse terceiro ícone aqui, no qual está escrito programação. Então, eu vou nesse ícone, dou um clique e eu já entro no ambiente de programação nosso. E aqui, ó, podem ver, ó, já está mencionando, tem essa informação, você está programando em R-Education, ok? Então, venho em programas, vou clicar em um novo, que eu vou criar um novo programa. Aqui eu vou digitar o nome do meu programa, vou colocar teste 1 novo. E apareceu aqui, ó, nosso teste 1 aqui, ok? Então tá aqui o nosso programa, onde por padrão do próprio compilador tem o início e o fim. Ou seja, aqui tem indicando que o nosso programa vai inicializar nessa primeira linha e vai finalizar nessa quarta linha aqui. E nesse espaço entre o início e fim, eu vou inserir meus comandos que serão encaminhados para o nosso robô. Ok? Um ponto importante a respeito da ordem das execuções dos comandos: o nosso robô vai executar as ordens no sentido de cima para baixo, ou seja, vai executar a ordem da linha 1, em seguida pela ordem da linha 2, ordem da linha 3, se eu colocar mais linhas 4, 5, 6, 7, até chegar no fim. Ao chegar no fim, ele vai interromper as operações dele. É uma das mais simples possíveis, de forma que o nome das funções são similares aos comandos na nossa linguagem em português. Assim, por exemplo, caso eu queira encaminhar um comando para o nosso robô andar para frente, basta eu escrever em uma das linhas frente. Então vamos estudar agora as funções correlacionadas ao movimento do nosso carrinho. A linguagem R-Education utiliza 4 comandos para o movimento do nosso robô, que são frente. Nesse comando o nosso robô vai andar para frente. Trás, o nosso robô vai andar para trás. Esquerda, vai andar para a esquerda. Ou direita. Ou seja, se eu quiser enviar um comando para o movimento do nosso robô, basta enviar um desses 4 comandos. Lembrando que o esquerda e direita está correlacionado a uma rotação para a esquerda ou para a direita. Contudo, essas informações ainda estão incompletas. Por exemplo, se eu enviar o comando do robô para frente, mas eu posso controlar essa velocidade para frente, ou seja, com que velocidade eu vou andar para frente. Então, além de enviar essa informação para frente, eu tenho que passar também a informação da minha velocidade de execução do nosso movimento. No caso específico do S-Boots, o comando frente ele pode ter um valor entre menos 300 a 300, onde 300 representa a velocidade máxima possível do movimento para frente do nosso robô, 0 não vai ter velocidade nenhuma. E o menos 300, esse sinal negativo, está indicando que ele está movimentando no sentido contrário ao sentido positivo. Há um ponto importante vocês verem, observe que eu coloquei um jogo da velha aqui, quer dizer o seguinte, que essa parte, à minha direita do jogo da velha, é apenas um comentário. E isso daqui não vai servir como um comando para o nosso robô.
Apenas um comentário que eu inseri ali para ficar mais fácil no entendimento do programa, ou também para colocar uma informação adicional, como aqui que eu quero informar que o frente é o comando que pode ser menos 300 a 300. Bom, então tem que passar essa informação para essa função frente. Para isso eu tenho que usar esse meu valor como um argumento de entrada dessa minha função. Para passar esse argumento eu devo abrir esse parênteses. Então vou abrir meu parênteses, ó, ver comando frente, e dentro desse parênteses vou inserir um número entre menos 300 a 300 para indicar qual a velocidade do nosso robô. No caso, vou colocar, por exemplo, um valor inteiro 150. Lembrando, se eu tiver um valor igual a zero, não vai ter um movimento nenhum, e 300 vai andar com a velocidade máxima para frente. O mesmo raciocínio funciona também para a função traz, onde o traz, na nossa linguagem, tem um argumento de entrada com valores de menos 300 a 300. Então vou colocar aqui, por exemplo, no exemplo aqui, vou colocar 150. Observando que o sinal negativo quer dizer que eu estou movimentando o nosso robô no sentido contrário ao valor positivo. Que no caso especificamente, nós podemos ter essa noção, né? Se o positivo está andando para trás, quando eu coloco o negativo, na verdade eu estou andando para frente. Mais para frente eu vou passar um exemplo disso para deixar mais claro essa questão do valor positivo e negativo no nosso argumento de entrada. Bom, a função esquerda, ela tem um argumento de entrada que pode variar de menos 1000 a 1000, e a direita também tem um argumento de entrada que pode variar de menos 1000 a 1000. Opa, faltou um zero aqui. Lembrando que esquerda e direita corresponde a uma rotação do nosso robô no sentido esquerda ou no sentido da nossa direita aí, ok? Então vou colocar no exemplo 500 aqui e 500 também aqui na nossa direita. Aqui nós temos dois pontos importantes. O primeiro em relação ao nome. Se escrever um nome errado, o robô não vai entender. Então nós temos o que nós chamamos como erro de sintaxe e o robô não vai entender. Por exemplo, aqui está à frente, se eu esquecer meu N, frete, o robô não entende esse comando frete, então ele não vai executar essa linha. Outro ponto importante é em relação a esse argumento da nossa velocidade. Também é necessário informar esse argumento entre os parênteses. Lembrando que o parênteses eu tenho que abrir e fechar para ele entender que ele está pegando esse número entre os parênteses. Tudo bem? Então, analisando esse nosso código, o que o nosso robô vai fazer? Tem um início, então eu vou para esse próximo comando, ele vai para frente com essa velocidade, depois vai para trás, depois vai virar para a esquerda e depois vai virar para a direita. Mas observe que falta uma informação que corresponde, por exemplo, ao frente, quanto tempo ele vai andar para frente ou para trás, qual o instante de tempo que ele vai andar para trás, ou enquanto ele estiver girando para a esquerda, em quanto tempo ele vai manter esse giro na nossa esquerda. Bom, para isso é necessário informar ao robô quanto tempo ele vai estar executando cada uma dessas funções. Bom, para isso nós devemos utilizar a função esperar, que ela tem como argumento o valor que eu vou colocar entre os parênteses dela, a quantidade de tempo que ela vai ficar nessa minha linha, ok? A função esperar, ela tem como argumento de entrada o valor de milissegundos. Então, no caso, se eu quiser enviar o comando de 1 segundo, basta colocar como argumento de entrada o valor igual a 1000, né? Lembrando que 1 segundo é igual a 1000 milissegundos. Então vou colocar aqui, ó, o valor de 2000 para indicar 2 segundos. Então o que vai fazer aqui? Ó? Vou inicializar. O primeiro comando encaminha o comando para o nosso robô andar para frente. Então aqui, ó, nessa linha 3 ele vai andar para frente. Depois vai para o próximo comando. Então ó, ele está andando para frente. E o que vai acontecer aqui? O nosso código vai travar nessa minha linha. Como eu já tinha dado anteriormente o comando de ir para frente, o robô vai continuar indo para frente durante 2 segundos. Um cuidado importante é que esperar não quer dizer que vai parar, ok? Então, ó, apliquei o comando dessa minha linha, ele está andando para frente. Aqui o nosso código vai travar nessa minha linha, ou seja, vai esperar por 2 segundos, ele andando para frente, e depois vai para a próxima linha. Aqui ele vai para trás, vai para a esquerda e vai para a direita. Esses 3 comandos vão ser executados ao mesmo tempo, então se você colocar esses 3 comandos, é tanto que nós não vê diferença nenhuma entre esses 3 comandos.
sendo que esses 3 comandos vão ser executados do nosso ponto de vista quase no mesmo instante, né? Se for uma linguagem mais técnica, na verdade, vai ter uma diferença temporal que vai depender do clock interno do processador lá do nosso robô, que esse valor está em unidades de microsegundos. Então, caso eu queira também encaminhar esses comandos, eu devo colocar e esperar também após cada um desses comandos. Então eu vou colocar aqui, ó, o esperar 1 segundo, vou colocar aqui o esperar 1 segundo também, esperar aqui. Para organizar melhor, vou deixar aqui, ó, o frente com esse esperar aqui, que eu já sei que vai estar associado a esse movimento para frente, né? Trás. Isso aqui é só uma forma de organizar melhorzinho o nosso código aqui. Não vai fazer diferença nenhuma, que essas linhas vazias aqui não contam para o nosso compilador. Então, em geral, o que está acontecendo? Estou movimentando nosso robô para frente, ele vai andar 2 segundos para frente, depois disso vou para trás, ele vai começar a andar para trás e aqui ele vai travar em 1 segundo, ou seja, vai andar 1 segundo para trás. Depois ele vai fazer um giro para a direita durante 1 segundo, faltou um 0 aqui, 1 segundo, e depois vai fazer outro giro para, no caso agora para a esquerda, com a velocidade de 500 durante 1 segundo. E finalizando, o nosso robô agora sim vai parar, né, que chegou no fim. Então, uma vez realizado o nosso código, né, o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que compilar esse código. Essa operação de compilação serve para transformar essa linguagem para uma linguagem de máquina, e em seguida essa linguagem de máquina é armazenado na memória do nosso processador, que está embutido no nosso robô. Fazendo uma analogia, né, com nós seres humanos, nós podemos entender que esse processador seria o nosso cérebro, ok? Então, para isso, primeiro eu vou salvar o nosso código. Eu vou aqui, ó, compilar e enviar. Ou seja, quando eu clico aqui, vocês podem observar nesse cantinho inferior à minha direita, compilou e já enviou. Então, uma vez encaminhado para o nosso robô, vamos testar, né, esse nosso código. Então, vou aqui, ó, vou clicar aqui em testar rotinas. Cliquei em testar rotina. Vou dar uma melhoradinha na nossa câmera aqui, né? Deixa eu com o mouse aqui mesmo, clicando com o direito. Eu já faço esse controle. Lembrando que o meu direito está pressionado para fazer esse movimento, né, de rotação. Eu uso o scroll do mouse para afastar a nossa câmera. Então tá aqui. Então vou testar a nossa rotina. Agora não se preocupe quando aparecer esse aviso aqui, porque esse simulador, como eu já mencionei inicialmente, ele tem o objetivo de simular uma operação de resgate baseado nas competições da OBR, né, que é a nossa Olimpíada Brasileira de Robótica. E durante essas competições é necessário ter um marcador. Então, para nossa simulação, né, embora essa primeira simulação seja apenas um teste, né, mesmo assim, né, uma das limitações do nosso simulador é que sempre será necessário, né, até então essa versão que eu estou utilizando, colocar marcadores para fazer qualquer simulação, ok? Então vou clicar aqui, né, para rodar. Então vou adicionar marcador. Então vem aqui, ó, adicionei um marcador e eu vou adicionar outro marcador. Eu sempre adiciono o marcador quando já está com essa corzinha aqui, ó, amarela aqui, ó. Então adicionei os marcadores, né? Agora sim, uma vez tendo o marcador, agora eu posso testar a nossa rotina. Então eu vou colocar, ó, testar a nossa rotina. Então o nosso robô andou para frente, andou para trás, direita, esquerda. Ok? Então parou. Viram que ele fez aqueles nossos comandos. Beleza? Bom, para finalizar aqui, vou voltar ao nosso código para fazer um exemplo usando números negativos, né? Então vou parar a nossa rotina, vou voltar aqui à nossa programação, vou criar um novo código. Então programas, novo, vou teste 2. Então tá aqui o nosso teste, que eu coloquei o nome teste. Eu vou usar só o comando frente. Então vamos lá, primeiro comando frente. Como já vimos, é um valor de menos 300 a 300 para indicar a velocidade do nosso robô que vai para frente. Então eu vou utilizar aqui, ó, 300. Ou seja, o nosso robô vai para frente com a velocidade igual a 300, ou seja, a velocidade máxima possível que ele pode alcançar. Em seguida, meu robô vai andar para frente e eu vou travar essa minha linha, né, usando o comando esperar durante 3 segundos. Então vai ser 3.000 milissegundos, ok? Então nosso robô foi para frente. Agora eu quero colocar nosso robô para trás, mas no lugar de mandar o comando trás, né, vou utilizar frente, mas com valor negativo, que no caso aqui seria menos 300, ok? Que isso seria similar ao trás usando 300. Nota que eu não faço
isso aqui não está sendo executado, né? Porque eu estou comentando por meio desse jogo da velha aí. Ponto importante é que esse compilador não entende valor negativo. Então, para indicar esse valor negativo, eu tenho que usar o comando negativo. Então, eu vou aqui, ó, negativo 300. Assim ele que entende que é um valor negativo, esse nosso 300, ok? E eu vou fazer isso durante 2 segundos. Então, o que vai acontecer aqui? Inicializou nosso código, o robô vai para frente durante 3 segundos. Depois o nosso robô vai para frente, mas no sentido negativo. Então, no caso aí seria para trás durante 2 segundos. Beleza? Então vamos lá rodar isso. Vou salvar, compilar, enviar isso aí para a memória do nosso robô. Compilado com sucesso. Vou testar a nossa rotina. Clicar testar rotina. Então aqui, como padrão do nosso compilador, vai pedir para colocar marcadores, né? Então vou inserir marcadores. Opa, tem que colocar mais marcador, pelo menos 2 marcadores. Então vou testar nossa rotina. Foi para frente. Opa. Aqui acredito ter um problema, é a questão do meu tempo. Eu coloquei um tempo muito maior, ainda pode acontecer, no qual ele acaba passando da área demarcada. Então vou reduzir nosso tempo, colocar igual a 1 segundo, né? Assim espero que o nosso robô não passe daquela área. Se não dá um problema assim, foi até bom mostrar esse exemplo. Vou novamente compilar e enviar e testar nossa rotina aqui, ó. Reiniciar o cenário, testar a rotina. Agora sim, ele foi para frente e depois voltou para trás. Bom, no tutorial de hoje fizemos o nosso primeiro programa, além de aprender a mandar comandos para o nosso movimento do nosso robô. Se observar, esse movimento do robô segue uma ordem pré-estabelecida pelo nosso código, né? Então ele vai seguir essa ordem que está escrita no nosso código. Porém, em aplicações como o nosso robô seguir essa linha, o movimento dele vai depender da disposição dessa minha linha, né? Então na próxima aula nós vamos aprender a como realizar uma leitura dessas minhas linhas e, uma vez obtida a leitura dessas minhas linhas, tomar a decisão se o nosso robô vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente ou vai para trás. Ou seja, com isso eu vou ter uma realimentação do nosso sistema, né? Fato que no nosso programa de hoje nós não vimos isso, ok? Então até o próximo tutorial aí.